Hoje eu vou falar sobre um assunto meio polêmico. Quem será que ganha numa luta? Johan ou o protagonista? Mas eu não vou levar em consideração o buff de força física que o protagonista tem. Eu vou levar só em consideração o caminho dele. Vai ser uma luta entre caminhos, para ficar mais equilibrado, entendeu? Pra gente ver qual é o caminho mais forte e não quem é o personagem mais forte, porque por feitos o personagem mais forte é sem dúvidas o protagonista. Mas vocês entenderam, né? Vou levar em consideração só os caminhos. Vamos lá. Caminho do Johan é variações infinitas de ataques infinitos. Beleza. O caminho do protagonista é ver a intenção do oponente e prever o futuro. Ok. Quem será que ganha nessa porra, né? Porque o protagonista, teoricamente, o que ele vai ver? Ele vai ver variações infinitas do Johan. E não tem como você desviar. Se você, tu vai ficar confuso, né? Vai ver variações infinitas e tu vai tombar. Ou seja, teoricamente, Johan venceria. Só que tem um porém. O que a gente viu na luta dele contra o Quintai? Que o protagonista, ele consegue evoluir no meio da batalha. Tipo, o protagonista estava lutando contra o Quintai e a gente viu que ele não conseguia ler a intenção do Quintai. E aí ele foi e por algum motivo o caminho dele evoluiu no meio da batalha e ele conseguiu ver as intenções do Quintai e ainda acertou um socão nele. Ou seja, teoricamente, o protagonista consegue evoluir no meio da batalha. O caminho dele, no caso, né? Consegue evoluir. Então, só que mesmo assim, né? O que isso significa? Porque, tipo, tu vai evoluir, mas beleza. Tu ainda vai estar vendo os ataques infinitos de Johan. Então, ainda vai ficar confuso e tu ainda vai apanhar, correto? Errado, sabe por quê? Porque eu acredito que ele vai conseguir ver as falhas nos ataques, nos golpes infinitos de Johan. Muito provavelmente, os golpes infinitos de Johan não sejam só golpes, tá ligado? Pode ser que mais profundamente assim pensando, ele seja muitos blefs e tenham variações de ataques verdadeiros ali dentro dos ataques infinitos dele. Ou seja, provavelmente o protagonista vai conseguir enxergar isso, coisa que uma pessoa comum não conseguiria enxergar. Uma pessoa comum só veria golpes, entendeu? Golpes infinitos. O protagonista, com um caminho dele, muito provavelmente vai ver blefs e vai ver os verdadeiros golpes dentro das variações infinitas do Johan. Então ele vai provavelmente se esquivar dos blefs e se defender dos golpes verdadeiros, entendeu? E muito provavelmente, vendo os verdadeiros golpes e vendo os blefs, ele provavelmente vai achar uma brecha, que vai ser o ponto fraco do Johan, e vai acertar em cheio. E aí é que entra a segunda coisa, que é o dano crítico. O Johan, por mais apelona que seja a habilidade dele, nós vimos que ele não tem dano crítico. Por exemplo, ele estava acertando o Gun lá, só que ele acertou uma caralhada de golpe, o Gun não estava conseguindo desviar, o Gun ficou só sorrindo lá e tal, mas não causou nenhum dano crítico, tá ligado? O Johan próprio cansou muito e se nocauteou e se lascou. Só que o protagonista, ele consegue causar dano crítico. Ele causou dano crítico no Zou Feixun, no que era o soberano lá. E, porra, atravessou o peito do cara, criou um rombo nele. O maluco ficou caído por alguns tempos lá. E aí a gente viu ele fazendo a mesma coisa contra o Quintai. Ou seja, isso significa que é muito mais do que só ver as intenções do oponente. Ele consegue ver um ponto fraco e consegue causar um dano crítico. Então, ao meu ver, entre caminhos, eu acredito que o do protagonista é melhor, porque o dele consegue evoluir em tempo real no meio da batalha e ainda consegue ver dano crítico, consegue ler as intenções do oponente. Então, pra mim, eu acredito que seja mais roubado. E eu tô levando em consideração só o caminho. Não tô levando em consideração Ultra Instinto ou buff exagerado no meio da batalha, entendeu? O Johan também teve um buff exagerado lá na luta contra o Gun, com certeza, né? Mas o do protagonista foi maior. Então, por enquanto, quem tá ganhando é o protagonista. Porém, eu também não vou levar em consideração isso 100%, sabe por quê? Porque o protagonista é muito inconsistente. O cara fica forte, fica fraco do nada. Então, é essa porra mesmo. Mas eu acredito que o protagonista vai ganhar. É isso aí. E no fim, essa batalha vai depender 100% do autor, como sempre.
que não dá pra medir um verso inteiro que é totalmente inconsistente. Uma hora um personagem fica forte, outra hora ele fica fraco do nada. Entendeu? Então eu acredito que vocês entenderam, né? O protagonista vive sendo nerfado, então é complicado falar que ele vai ganhar. Já o Johan, a gente não vê isso acontecendo com ele. A gente não vê ele sendo nerfado, entendeu? A gente vê ele mais tendo destaque. Ele só perde quando o personagem é muito forte. O que é o caso do protagonista agora, que tá muito forte. Só que aí o protagonista ele vive sendo nerfado. E a gente entra nesse ciclo infinito aí. Mas eu acredito que o protagonista vai ganhar. Esse é meu voto, essa é a minha opinião e é isso aí.